Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube, e vamos falar um pouco então sobre a minha história com a música. Bom, assim como no vídeo em que eu falo sobre a minha história com a leitura, a literatura, a escrita, hoje eu estou me propondo a falar sobre a minha história com a música, já que muitos de vocês perguntam e pedem por esse vídeo já há bastante tempo. Bom, eu não sei dizer pra vocês qual foi a primeira vez que eu ouvi música, porque eu devo ter ouvido pela primeira vez a barriga da minha mãe. A Dona Carmen sempre ouviu muita música desde muito cedo, eu ouvi rock e metal desde muito cedo também. Era comum na minha casa, na infância, que a gente ouvisse muito Beatles, Queen, Genesis, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin. Eu venho de uma família onde a música sempre esteve muito presente. Apesar de não termos nenhum músico na família, além de mim, é uma família onde a música sempre esteve muito presente. E quando pequeno, quando criança, eu assistia os vídeos assim, tipo, uns clipes e tal. Na época não era nem clipe, né? Eu via assim, tipo, uns shows que rolavam na TV. Eu olhava assim, falando aquilo do caralho, assim, eu achava um tesão. Eu falava, putz, cara, deve ser massa estar num palco. E essa coisa ficou plantada, essa sementinha dentro de mim, até que eu cheguei ali por uns 10, 11 anos de idade, eu comecei a entrar numas de, porra, eu quero fazer parte de uma banda. E eu já cantava, eu sempre cantei. Tem muita gente que fala, Eric, quando você começou a cantar? Eu sempre cantei, desde criança, desde muito criança. As minhas brincadeiras enquanto criança envolviam cantar. Eu cantava as músicas que eu ouvia no rádio, eu cantava as músicas que minha mãe colocava no aparelho de som, eu era muito curioso. Então a partir do momento que eu comecei a ler, eu pegava os encartes de vinil que a minha mãe tinha, eu ficava lendo as letras das músicas junto com a música, eu achava isso extremamente prazeroso e extremamente interessante. E então o que aconteceu? Eu botei isso na cabeça e falei, pô, eu quero ter uma banda. Mas a minha pira não era cantar, a minha pira era tocar algum instrumento, porque eu achava que era muito mais estiloso você ficar segurando um instrumento, entendeu? Ou tocar bateria, pá. Então quando eu tinha uns 11, 12 anos, assim, eu comecei com essa coisa, pô, eu quero cantar, eu quero cantar. E com 13 para 14 anos eu comecei a cantar na minha primeira banda. Quando eu vim morar aqui em Curitiba, eu morava no interior, logo eu fiz amizade com um monte de gente e tal. E eu queria fazer parte de uma banda, eu conheci um pessoal. Porra, Eric, você tem uma voz boa, você canta bem, você tem um bom inglês, que era uma coisa que na época não era tão comum. Pô, vamos montar uma banda. Eu, pô, mas vamos montar uma banda pra tocar o quê? Ah, vamos tocar o que dá na telha. E a minha primeira banda a gente tocava de Slayer a Pearl Jam. Tocava de grunge, punk rock a metal, sabe? Tipo, que aparecesse. E foi então que eu comecei a cantar. Foi então que eu comecei a levar a sério essa coisa da voz. E eu acho que até os meus 17, 18 anos eu acreditava que eu ia ser um astro do rock, assim. Mas acho que é uma coisa uma coisa comum em todos nós. Se você do outro lado toca um instrumento, faz parte de uma banda, a gente tem isso em algum momento da vida. Que você acredita realmente que você vai ser um cara famoso, fodão da música, né? Que você vai ficar rico e todas as pepecas vão pular em cima de você. E aí quando eu tinha uns 16, 17 anos eu comecei a ver que não era bem por aí, né? Muita gente me pergunta, Eric, mas por que você não se profissionalizou na música? Por que você não... Puta, ambulância passando. Dá um tempo aí que eu já continuo. Morar no centro de Curitiba é isso, né? Bom, então como eu ia dizendo, muita gente me pergunta por que eu nunca me profissionalizei na música. Eu até pensei nisso durante algum tempo. Só que eu comecei a trabalhar muito cedo e eu não tinha tempo, né, cara? Não tinha tempo, não tinha grana, não tinha muita disponibilidade para me dedicar mais à música. Cheguei a fazer algumas aulas de canto em alguns momentos da minha vida, né? Cheguei a estudar um pouco de teoria musical, mas principalmente estudei técnica vocal. Mas enfim, o fato é que acabou não rolando. E houve um período da minha vida, dos meus 19, 20 anos até uns 20 e poucos aí, 22, 23, em que eu cantei em banda de baile. Que é uma ocupação aí que dá uma graninha boa e tal, então eu cantava em banda de baile e tal. Mas eu posso dizer pra vocês que o meu aprendizado musical, ele vem justamente do fato de eu nunca ter me limitado. Algumas pessoas no tempo me chamavam de traidor do movimento, né? Falavam, pô, cara, você tá escutando essas merda, pop. Porque quando eu era moleque, mais novo, eu só ouvia rock, né? E metal. Cabeludão, pá. Então eu ouvia rock, metal, era o cara do metal. Teve uma época da minha vida que eu fiquei chato pra caralho. Galera aí que é da minha idade pra um pouco mais ou menos na minha faixa etária,
deve lembrar disso, teve uma época que eu ouvia muito heavy melódico e eu fiquei chato pra cacete, cara, fiquei super caga-regra com música, entendeu? Eu virei o metaleiro. E as fases foi passando, sabe, eu fui começando a ouvir de tudo. Hoje em dia eu escuto de tudo um pouco, sabe, é óbvio que eu continuo ouvindo rock e metal com muito mais frequência, mas eu passei a ouvir de tudo. E eu posso garantir pra vocês que o fato de eu ouvir de tudo um pouco foi o que mais contribuiu pra minha evolução enquanto cantor, enquanto vocalista. Porque eu não me limito a uma coisa só. Às vezes a galera fala assim, pô, você tem uma voz muito versátil, você consegue cantar de tudo. Não é bem por aí. É que eu não me limito, eu não fico preso a uma coisa só. Então se eu tiver que cantar samba, eu canto. Se eu tiver que cantar pop, eu canto. Se eu tiver que cantar metal extremo, me fodo um pouco, mas canto. Então assim, mas faço as coisas do meu jeito, eu busco fazer da minha forma. Não é querer dizer, eu sou fodão, eu canto qualquer coisa, não é isso. Mas sim, eu consigo fazer qualquer coisa desde que eu possa fazer isso da minha forma, encontrando a minha mecânica pra fazer essas coisas, né? E é por isso que eu gravo tanto cover com tanta frequência, e por isso que alguns covers são muito diferentes uns dos outros, como vocês veem aí no canal. Agora com esse desafio que eu impus a mim mesmo, né, de fazer 30 dias, 30 covers, talvez até mais de um por dia. Muitos deles são covers que eu já tinha gravado, outros que eu gravei ao longo dos últimos 1 ou 2 meses, outros que eu gravei na última semana e outros que eu estou gravando ainda. Eu dei uma paradinha com gravações porque eu tô um pouco rouco, não sei se dá pra perceber, mas a minha voz não tá das melhores, eu tô passando por uma crise alérgica aí, tá demorando pra sarar, resfriadão também e tal. Mas a minha história com a música é essa, sabe? Eu fui me inserindo cada vez mais e houveram períodos em que eu estava completamente obcecado pela música, sabe? E hoje em dia eu me sinto muito confortável em perceber que eu tô voltando a ter um pouco disso, sabe? Eu não sou mais que nem eu quando eu era moleque, que eu passava, sei lá, tipo, 4 ou 5 horas praticando canto, que eu passava o tempo todo ouvindo música e tirando música e lembrando de letra e tal. Mas eu me sinto muito feliz em perceber que essa chama se reacendeu e que eu tenho buscado praticar de novo técnica vocal, tenho encontrado novidades na minha voz, é muito bom, com 30 e poucos anos, finalmente começar a encontrar novidades na minha voz que eu não conhecia. Né, tipo, em termos de técnica vocal, em termos de impostação, apoio, respiração, uma série de coisas que eu vinha ignorando ao longo dos anos, porque eu me acomodei e falei, não, essa é a minha voz e foda-se, né? Então agora eu tô conseguindo fazer coisas novas, né? Mas então acho que basicamente é isso, gente. A minha história com a música é essa. Eu não sei se em algum momento da minha vida eu não ouvi música. Eu passei a minha vida inteira ouvindo música com mais ou menos frequência, mas sempre ouvi música, sempre consumi e principalmente eu sempre quis cantar. Sempre quis me expressar através da música. Eu acabei me tornando vocalista por acaso, porque era mais fácil arrumar um guitarrista, um baterista, um baixista do que um vocalista, que tivesse um bom inglês e uma boa voz. E nessa brincadeira eu tô desde 1992, que foi quando eu comecei a cantar. Claro, eu cantava desde criança, mas eu comecei a cantar em bandas em 92, 93. Então é isso, gente. Obrigado por terem visto mais esse vídeo. Se quiserem ouvir as minhas bandas, os links estão todos aqui embaixo. Se quiserem me seguir nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo também. Espero que vocês se divirtam, espero que vocês tenham curtido, continuem funcionando pelo canal, que tem um monte de vídeo aí. Grande abraço pra vocês e até a próxima. Falou!